Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Nada vai nos apagar. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Vamos dar início. Boa tarde, eu estou na rua. Então vamos lá. Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, te damos graças, Senhor, por mais um momento de estudo, de aprendizado. Pedimos a inspiração necessária, compreender a leitura de hoje, refletir, tentar colocar em prática, já que a gente tem tanta resistência ainda, Senhor. Mas não nos desampara, nos protege e cuida, que assim seja. Capítulo 16, Estados da Alma. Essa melancolia profunda que chega, sorrateira, e se enraiza no coração, é saudade de regiões mais felizes, onde a dor não mais tem razão de ser.
e o espírito aspira por ali viver. E manado ao corpo, como se estivesse encarcerado em cela estreita, as forças se lhe diminuem, fazendo cair em abatimento. Essa tristeza inexplicável, que derrama sombra nas paisagens íntimas, resulta, algumas vezes, de recordações de fatos ditosos, ora distantes, que parecem não mais se repetirão. O espírito, sentindo-se impedido de fugir das algemas carnais, entorpece-se e tomba em desânimo. Esse desencanto insistente, que tira a coragem de lutar e leva à depressão, provém da consciência do degredo que o espírito experimenta na terra, longe dos afetos e da paz que não consegue reencontrar. Sabendo-se em situação penosa, de provação necessária, receia não conquistar a liberdade para voar. Tais acontecimentos podem tornar a existência mais amarga, extenuando o ser em luta, que lentamente se entrega e exaure. Há outros motivos de deperecimento, né, que é decadência, ruína emocional, que resultam dos problemas naturais da atual existência, contribuindo para a infelicidade, especialmente quando considerada do ponto de vista imediato. Surgem, assim, distúrbios psicossociais, desajustamentos emocionais, perturbações orgânicas. O corpo experimenta essas influências e, às vezes, arruína os equipamentos vitais, ameaçados de desarranjos graves, quão funestos. Resiste com todo vigor às sortidas desses estados da alma. Eles terminarão, se perseveram, rompendo as forças da tua vontade e dos elos que mantêm o espírito ligado ao corpo. Recorda-te de que, após a noite, esplende luminoso o dia, como a enfermidade sucede à saúde benfazeja. É natural que aneles, que desejes por mais largas conquistas. Para isso, aqui estás, em luta contínua, ao lado de outros espíritos, também necessitados, a fim de que evoluam qual ocorre contigo mesmo. Quando concluídas as tuas provações, que deves enfrentar com resolução, librarás, quer dizer, libertarás ditoso nesses lugares de plenitude que nos aguardam após as necessárias aflições terrenas. O homem que vive sem amar ainda não aprendeu a viver. Com vocês. Um de cada vez, porque assim fica difícil da gente entender, vocês tudo falando ao mesmo tempo. É porque está todo mundo falando mentalmente, pensando o que vai falar. Enquanto eu lia o texto, lembrei-me de uma colega que entrou semana passada na turma da hidroginástica. A nossa turma é muito, muito divertida. Todos, sem exceção, são simpáticos, são cordiais, são muito preocupados uns com os outros, aquelas que têm dificuldade de andar com rapidez. A gente leva a bolsa dela até o banheiro, a gente, sabe, mas pede Uber para outro quando a pessoa está precisando e não tem o aplicativo, enfim. Além da gente se ajudar mutuamente,
A gente até frequenta a casa do outro. Quando é tempo de renovação na casa deles, o convite é geral e a sala quase em peso comparece. Então, a gente criou um vínculo de amizade, de alegria, todo mundo muito divertido. E na semana passada entrou uma moça, o pai dela já está na Hidro, e ele levou essa filha, matriculou ela lá no mesmo horário, porque ela tem depressão. Ela tem um filho pequeno, acho que o menino deve ter uns 4, 5 anos, e essa filha tem depressão, e ele achou que ali seria um bom lugar para ela ficar, por conta do que a gente se diverte muito. Muita gente lá tem depressão também. E não saem da Hidro porque disse que é daquela turma por conta da alegria que existe ali. E naquele momento que está ali na companhia da gente, esquecem de seus problemas, de suas dores, é muito idoso, e assim a gente vai, né, se ajudando, todo mundo. É uma família mesmo bem interessante. Mas essa moça, ela chegou, ela tem um aspecto assim, ela afasta qualquer pessoa. Um olhar carrancudo, uma cara dura. No olhar dela, ela não olha para ninguém fixamente, ela passa o olho para você rapidamente, mas no olhar dela está escrito, não se aproxime. É bem complicado, e a gente é muito divertido. E na semana passada, o estagiário, ele diz, olha, hoje é dia da hidrorrádio, cada um de vocês vai pedir uma música para a gente tocar aqui. E aí passou o exercício que a gente tinha que ficar fazendo, geralmente são 30 segundos, cada modalidade, 30 a 40 segundos. E aí, nesse meio tempo, ele ficou, você, que música você quer ouvir? E você? E as pessoas dizendo, e ele listando no celular, né, preparando a playlist para ser tocada após aquele exercício. Aí cada um que escolhesse uma música. Aí ela, no meio da piscina, levantou a mão, eu quero falar. O rapaz foi todo sorridente, todo simpático. Pois não, como é seu nome? Amanda. E o que você manda, Amanda? Se eu quero que você pare de estar pedindo música e dê sua aula. Gente, numa brutalidade, numa grosseria, que não acontece no nosso grupo. Aí ele está certo, ainda faltam ainda 30 segundos para terminar o exercício. Aliás, o exercício é de 1 minuto, ainda faltam 30 segundos para terminar o exercício, mas tudo bem. E ele ficou numa boa, mas nós na piscina, sabe quando a gente toma as dores do outro? Todo mundo olhou assim para ela com um ar de reprovação. E ela não se abala com nada, com nada. O pai dela passado de vergonha, porque ele é muito simpático, muito sorridente. Aí uma das colegas, que tem uma certa proximidade com a família, foi até ela, disse, mulher, porque falou assim com o professor, ele sabe o que está fazendo, todos eles são assim, eles marcam o tempo para cada atividade, olha, ainda estava faltando 30 segundos. Ela também não respondeu. Mas quebrou o clima na sala, né? Todo mundo já sabendo que o pai tinha dito que ela estava com depressão, que ela estava enfrentando alguns problemas e tinha levado ela para lá para, digamos assim, que ela se contaminasse, né, com a nossa alegria, com o nosso jeito expansivo de ser. Eu sei que quando terminou a aula, a gente vai saindo da piscina e tudo, aí ela foi se aproximando da escada, já muito idoso, demora para subir os degraus da escada, para sair da piscina. Aí ela foi dizer, professor, o senhor me desculpe, eu não devia ter falado daquele jeito. Aí até que dá, assim, uma amenizada, né, pela grosseria com que ela fez, que revoltou todo mundo, porque tanto o professor titular quanto o estagiário, eles são muito atenciosos com a gente, são muito respeitosos, e não havia necessidade, né, daquela grosseria gratuita que foi.
do mesmo jeito que todo mundo olhou para ela quando ela foi grosseira, se olhou novamente para ela. E uma coisa eu percebi, muitas vezes a gente, com as nossas dores, nossos problemas e preocupações, às vezes a gente se torna grosseiro, né? Quando a pessoa não faz uma abordagem, a gente está tão envolvida naqueles problemas que às vezes é grosseiro com alguém, num cumprimento que a pessoa faz, numa pergunta que a pessoa faz. E quando a gente cai em si, procura a pessoa para pedir desculpas. Fez o constrangimento em público, mas vai pedir desculpas no privado. E ela não. Ela pediu desculpas também em público, né, do mesmo jeito que ela foi grosseira. Aí já se começaram as piadas, né? Quando a história ficou sabendo dos que tinham faltado e tudo, aí quem é? Quem foi? Quem é mesmo? É a novata. Não é o nome dela? Amanda, a que manda. Ela manda demais, a gente percebe. E hoje, quando a gente já tinha saído da piscina, e o pai dela ele teve trombose, ele tem a dificuldade de andar, né, devido a um lado ser paralisado, e tem a dificuldade para andar, e a esposa é quem acompanha. Ela não faz a hidro, mas é quem vai com ele, ajuda ele, vai acompanha ele até a hora da saída. E aí, a Amanda se mandou na frente, junto com o filhinho pequeno, e a mãe precisando de ajuda, e chamava por ela, e ela fazendo ouvidos moucos, ou talvez, de fato, não estivesse ouvindo. Até que a mãe chegou mais perto e disse, mulher, tu se manda na frente, tu não me ajuda, tu não... Eu não me mandei na frente, não estou aqui esperando. Está muito bruta, seca, seca. E aí, ao ler esse texto, a gente vê aqui, deve estar muito doente, essa colega, a ponto de não aceitar nem sequer um band-aid, nem fazer um curativo nas dores que ela está sofrendo, está sentindo. Porque é impressionante como uma pessoa mal-humorada, uma pessoa revoltada, uma pessoa de mal com a vida, consegue contaminar um ambiente que é cheio de alegria. Porque na hora que ela entra na piscina, todo mundo já fica ali em sentido de alerta, a não ter que levar nenhuma patada dela, né? É dizer, quebra a harmonia do grupo, quebra aquela é que eu digo, aquele momento, é um momento tão harmonioso, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se ajuda, todo mundo oferece ajuda um para o outro quando vê aquela dificuldade, mas ela coloca uma barreira quilométrica, assim, sabe? Não, nem olhe para mim, não vem que não tem. E aí a esperança que a gente tem, que eu tenho, é de que aos poucos ela vá cedendo, né, aquele jeito, que não sei se a nossa alegria vai ser boa para ela, não. Ela está num estágio, assim, muito, muito profundo, ela não olha no olho de ninguém, ela sente que tem alguém olhando para ela, ela olha para a gente, fuzila, metralha, assim, rapidamente, desvia o olhar e pronto, nem chame, porque ela nem sequer atende. Então, não sei que problemas ela tem, o pai só disse que era depressão, e é muito ruim como contamina o ambiente, sabe? Como a gente não fica assim, não tem espontaneidade. Acho que, não sei. Me ajudem a refletir sobre isso, por favor. Muito obrigado, me ajudou bastante.
Acho que está todo mundo aqui igual com a menina agora. Todos no mesmo processo. Pelo silêncio aqui. Eu estava me perguntando se nós já estivemos de fato, porque a mensagem dela aí diz que essa melancolia que por vezes chega à nossa alma é saudade do espírito quando esteve em regiões melhores. Eu fico me perguntando, meu Deus, que região melhor foi essa que a gente foi, se a nossa condição ainda não permite a gente estar? Fomos degradados, nós somos os exilados. Provavelmente lá do Capela, que é de onde a gente tem mais notícia. O negócio lá era bom. A gente era bastante produtivo por lá, mas procuramos fazer mau uso de tudo isso, fomos exilados, estamos aqui. O povo de Capela já foi embora. Foi não, ó você enganado. Eu Ó acho que você foi. enganado. Se tiver um ou outro, eu acho que a maioria Pois já foi. esse um ou outro é eu e tu. Aí, logo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá que fala sobre a melancolia, que define exatamente isso aqui que Joana falou. Eu não estou com meu livro aqui, eu vou pegar só para dar uma olhadazinha. Não sei nem qual é o capítulo. Não, eu não estou duvidando da sua palavra, Não, não. não estou duvidando, não. Eu quero só relembrar o que está escrito lá. Tá legal. Mas vão falando, homem, eu corro agoniada. Eu não tenho paciência para ter depressão, tenho não. Espera, então, está calada. Falei demais da conta, tá na hora de ouvir. Ô, Godwin, eu tô com você, eu também não tenho paciência para ter depressão, não. Porque se eu sentir que o astral tá baixando, eu vou andar, eu vou ver planta, eu vou ver as aves, vou ver o passarinho, vou arrumar uma roupa para lavar, uma roupa para costurar. Não tem, não tem. Eu não permito que se aproxime, não. Ficar chateada, todo mundo fica chateada, mas a depressão também não permito que ela entre, não. Não vou sair dando patada em todo mundo, mas também não vou permitir que ela tome conta da minha vida, não. O meu dia a dia é luta, igual de todo mundo, mas não vou permitir isso. Vou ficar chateada na hora que tiver que ficar chateada, mas não posso ficar triste a ponto de entrar numa depressão e parar a minha vida e ser, não é mal educada, né? Mas é ser, sei lá, desagradável com as pessoas. Isso aí não. Interessante também sobre essa questão da melancolia, né? Que dessa mesma história aí, essa mesma leitura do livro de Joana, tem no Evangelho, né? Sobre a melancolia. Então, nós também temos, todo mundo tem esse processo, né, de tristeza. Só que tem uns que reagem de uma forma, outros de outra. Tem uns que vão para a questão da depressão, como já foi dito aí, mas tem outros que vão para o outro lado, que é o lado dos vícios, o lado da agressividade. É uma forma de depressão, que a gente acha que depressão, tristeza, é só quando a gente se recolhe, fica ali, né, sem sair do campo. Mas a irritabilidade é uma depressão, a agressividade é uma depressão. É um mecanismo de fuga. Então, a própria Joana fala em outros livros, acho que é os conflitos existenciais, que ela fala de ela fala da culpa, ela fala do medo, ela fala de mágoa, tem muitos itens que é muito atual. Então, a gente quer fugir, a gente tem saudade de casa, a gente, como todos têm, né, que nós não somos daqui, então é normal a gente sentir saudade, como diz no próprio Evangelho,
E a gente não sabe como resolver. Aí fica aquele conflito, aquela briga dentro da gente. E aí muitos vão para mecanismo de fuga, vão fugir desse sentimento, né? Que não entende que o espiritismo é quem explica, porque a tristeza e a depressão, quando a gente acorda ali triste, se nós tivermos a consciência de dizer, mas por que é isso? O que está acontecendo? Foi alguma coisa relacionada que houve dias atrás, ontem ou hoje? Qual é o problema? Então, se não tem problema que eu não esteja vendo, é a saudade de casa, né? Como diz aí. Então, como é que eu vou resolver? Aí só o espiritismo diz, né? E ele lá fala também, nesse capítulo da paciência, né? Da melancolia, tem uma mensagem que até a própria Joana diz. A gente tem que esperar, e esperar bem, fazendo as coisas certas. Oração e tudo. Então, esses são, eles dão, né? Os mecanismos de como a gente esperar. E quando a gente não tem o conhecimento espírita, que não sabe como esperar, aí vai para a mesa de bar, é que nem aquela música, eu vou beber para esquecer meus problemas, né? Então, tipo assim, vai para uma fuga, que ela tem um capítulo nesse livro Conflitos Existenciais, da fuga. Então, eu vou beber, então eu vou brigar com alguém, eu vou, de alguma forma, resolver esse conflito que está dentro de mim, porque senão vai explodir, então eu tenho que resolver. Quando eu faço isso, tudo bem. E quando eu vou, né, para o mecanismo da fuga, que é o suicídio, tem também. Porque, às vezes, o espírito, ele, até por já ter sido suicida em outras vidas passadas, aí ele vai querer se atirar de uma ponta, vai querer se matar. Por quê? Porque ele não sabe resolver isso. E, às vezes, é só isso, é a saudade de casa. É aquela, que chama assim, o vazio existencial. É porque eu não sei porque eu estou aqui, nesse planeta. É o sentido da vida. Aí eu não sei o sentido da vida, aí junto com a saudade dos que eu deixei, aí lá vai partir para a fuga. Aí por isso que tem gente que, quando vai para o cigarro, né? Fuma, 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 e cigarro atrás de cigarro, e tudo se acabando, morrendo, é uma fuga. Pode estar relacionado com essa saudade de casa, né? Então, assim, a importância do conhecimento espírita. Que quando a gente está triste, acordei triste, mas eu tenho que saber a causa. É como Kardec diz, vamos resolver a causa, né? Vamos resolver o problema, mas sim, vamos ver o que desencadeou isso aí, né? Que às vezes a gente quer ver assim, a gente sabe a causa, mas a gente não repscar o efeito, né? E aí a gente se perde e aí vai ladeira abaixo. Eu também acordo assim, às vezes eu acordo triste, eu digo, não, peraí, tem algum problema diferente? Desculpa. Aí diz assim, tem não. Pronto, se não tem, é algo novo, eu vou tentar resolver, né? E aí tem ainda uma solução, uma cartilha que a gente pode buscar, que tem todas as respostas, todas, é o Evangelho, em relacionado a essa saudade, né, esse problema. Só que a gente não vai abrir para saber, né? É difícil a gente ir para o Evangelho quando tem um problema. A melancolia está no capítulo 5. Eu nunca lembro, gente, onde é que estão as coisas, que é sobre bem-aventurados os aflitos. Algumas vezes, no item 25, uma certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão, e ao ver que não consegue, cai em desânimo. O corpo sofre a influência desse abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo com que vocês julguem-se infelizes. Acreditem em mim, resistam com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos os espíritos, de todos os homens, mas não a procurem na terra. Neste momento em que Deus envia seus espíritos para instruí-los sobre a felicidade que está reservada para o futuro, esperem com paciência os amigos espirituais. Eles vão ajudá-los a romper os laços que os mantêm presos ao corpo físico quando chegar o momento certo.
Lembrem-se que todos têm uma missão a cumprir durante a sua passagem pela Terra, seja na dedicação à família, no cumprimento dos diversos deveres que Deus lhe confiou, e se no decorrer da prova, quando estiverem desempenhando suas tarefas, sentirem os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando sobre seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-lo. Enfrentem as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração e irão conduzi-los para perto dos amigos que já desencarnaram e que se alegrarão com recebê-los. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existem. Quando a gente estava estudando Os Exilados da Capela, de Edgar Morin, ele faz uma referência a essa melancolia. Às vezes a gente tem uma saudade e não sabe de quê. Sente um vazio, uma coisa que você não sabe o que é. Às vezes você está com saúde, está com as contas pagas, a despensa está cheia, está abastecida, está todo mundo saudável, era para você estar pululando de alegria, mas às vezes bate um desânimo, uma tristeza, né? E segundo no estudo dos Exilados da Capela, essa é uma melancolia, é uma saudade de casa. Então, nós não somos, provavelmente, os nativos daqui, né? Aqueles homens das cavernas, aqueles ainda bem rudimentares. Não somos o homem de Neandertal. Talvez o Pithecanthropus, o Australopithecus, que foram os primeiros, os nativos. Mas que foram chegando aqui, exilados, aqueles que já traziam um conhecimento superior ao nosso e criou, né, digamos assim, as civilizações. Porque enquanto o homem primitivo vivia da coleta de alimentos, né, é o nativo, o nascido daqui, nascido aqui. Aí a gente vai falando, né, na questão da evolução, aí já tem aquele homem que se pôs em pé, o Homo erectus, depois o Homo sapiens, depois, né, e aí foi se desenvolvendo, se descobriu a agricultura, domesticação de animais, e aí criou-se a civilização. Essas civilizações que foram criadas, né, as antigas civilizações, são dos exilados da Capela e de outros mundos aí, que a gente não conhece direitinho. Assim a gente tem Capela como referência, de quando a gente fala em exilados, a gente sempre lembra de Capela, né? Aí eu lembro de Capela fazendo referência àqueles espíritos que vieram trazer o desenvolvimento para cá, aqueles que não evoluíram moralmente e que eram portadores de uma intelectualidade, de um conhecimento muito amplo, como os egípcios, os astecas, né, os maias, essa turma toda aí. Mas a gente também não pode esquecer que planetas ou mundos que estão ligeiramente mais evoluídos do que a Terra também tiveram os seus exilados, né? Segundo a gente estudou, né? Por exemplo, o planeta Marte está um pouco mais avançado do que o nosso, né? Lá já é mundo, acho que já é mundo de regeneração, não sei, acho que é isso. Então, os espíritos que estavam em planetas como Marte, Saturno, também eles foram esses espíritos que estavam lá também foram degradados para outros planetas, né? Aí, assim, por isso que eu tenho a minha desconfiança com relação a nós termos sido exilados necessariamente de Capela, porque Capela, creio que seja um mundo hoje que já está muito, mas muito além das condições do planeta Terra, né? Por isso que eu fiz referência a esses povos lá na antiguidade, né? Maias, astecas, egípcios. Mas veja que muitos deles, nas histórias dessas civilizações antigas, mesmo eles permanecendo, né, que a gente não perde nossas habilidades adquiridas, mesmo eles mantendo a sua intelectualidade bem adiantada para a época, mas ainda traziam também muito primitivismo moral,
como é o caso dos sacrifícios humanos, que era feito principalmente aqui na região dos Incas, Maias e Astecas, né, ali na América Central, que o culto às divindades tinha que ser feito com sangue. Então, mesmo eles vindo, né, eles ainda precisavam como é que eu digo, trouxeram a questão da tecnologia, da intelectualidade aprimorada e tudo, mas que muitos não conseguiram, naquela época, desenvolver essa condição moral, né? E eu sei lá, eu não duvido de nada do jeito que eu sou. Ou vindo de Capela ou de outro lugar, seja lá de onde tem sido, o fato é que a gente veio de algum lugar, né? As nossas primeiras encarnações, certamente, penso, não se deram aqui no planeta Terra. Acho que de algum lugar a gente deve ter vindo, né? Levando-se em consideração o estágio que nós já chegamos de evolução, né? Que nós chegamos à idade da razão, como fala André Luiz, né? Se é 4.000 anos, 4 milhões, eu não sei do tempo. Então, é muito tempo para a gente ter vivido aqui só na Terra, né? A gente já deve ter vindo de algum lugar mesmo, né? E até no Pois plano é, e quando espiritual mesmo, né? essa saudade bate, essa não foi uma falta, eu não sei, às vezes a gente até diz, não, vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o quê. Vai ver que é uma comida que não tem aqui no nosso mundo. Estou com um aperto no coração, sei lá, estou com uma saudade, uma coisa assim, e a gente não consegue definir. Se a gente não vence, né, esse momento, se a gente se deixa ficar pensando nessa coisa que está me faltando, algo me falta, algo não me preenche, é quando aí a gente se encaminha pelo caminho da depressão, né, como falou aí. E pelo aspecto dessa colega, é uma aversão muito grande às pessoas, não importa se é a família, se é os colegas que está conhecendo agora, muito seca com o filho, sabe? Não, nada no semblante daquela moça mostra que existe nenhum momento sequer de alegria na vida dela. É um olhar carrancudo, mas que demonstra muita tristeza naquele jeito dela, sabe? Então, é o que a Joana diz, presta atenção, não se deixa abater, dá-se um jeito de vencer, né, essa saudade, essa tristeza, essa melancolia. Dá um jeitinho aí, dê seus pulos, se vire. E eu acho que é isso mesmo, é saudade de casa mesmo. Mas pode ser também, Godwin, pelo fato de nós talvez não estejamos, sei não, talvez nós, será que a gente não somos nós que não estamos acompanhando o progresso moral do planeta? Quando eu falo nós, eu falo os que estão nesse processo de depressão mais profunda, né? mais aguda. E momentos de depressão, de tristeza, todo mundo tem. Todo mundo tem aquele momento, aquele dia que não está legal, que se sente deprimido. Mas como a Márcia falou, né? Não se deixar ser levado por essa energia. Mas há aqueles que chegam em estágios tão profundos, essa tristeza, essa depressão, e não conseguem sair, né? E aí, será que não se dá pelo fato dessas criaturas, não que nós estejamos em condições melhores, mas aqueles que estão nesses processos por trazerem cargas muito, muito densas, né, nas suas almas, não estejam conseguindo acompanhar o processo de evolução da mudança energética do planeta, né? São também que tem que se observar. Porque nem tudo está relacionado ao passado, né? Nem tudo na vida da gente está relacionado ao passado. Pode ser fruto dessa mudança. Joana diz também no texto, né? Que além dessas coisas aí do passado, há motivos de ruína emocional que resultam dos problemas naturais da atual existência. Ela diz aqui, contribuindo para a infelicidade, especialmente quando considerada do ponto de vista imediato, né? Não é só o passado que
o seu passado te condena, mas a tua vida atual também está te deixando, tem algo aí que não está, e que ruína emocional a gente embarcou nessa existência, né? Com problemas dessa existência. Geralmente é de nossos pensamentos mesmo, é de nossas ações, trazem consequências imediatas, e daí aquela ressaca moral, aquela vergonha, aquela culpa, o remorso, isso corrói a mente e o coração. Paulo, vai lá, Paulo. Tu ia falando, eu te atrapalhei. Eu também atrapalhei Paulo, ele ia Ia falando. não, Gordon. Ia não. Na hora que Eu ele ia só ouvindo aqui. desabrochando, aí eu perdi a conversa no meio, ele falou, ele se calou. Vai, Paulo. Não, só estava ouvindo aqui, prestando atenção nas nossas conversas. Muito bom. Não tem muito a acrescentar, não. Na verdade, eu acho que Joana vem confirmar sempre, nesse texto, essas ideias que a gente já vinha adquirindo com os estudos. Essa questão da depressão, que hoje se debate muito, né, na parte da medicina, da ciência, quando os homens ainda atribuem essa doença, essa dor, a questões ainda puramente humanas. E eu acho que Joana vem confirmar nesse texto também essa questão, né, que é essa doença da alma mesmo. E a gente agora começa a tomar posse dessas informações e a gente começa a visualizar as causas, né, dessas enfermidades. Porque tem situações em que a gente simplesmente não encontra assim uma resposta compatível com a vida da pessoa, com a situação da pessoa, e de repente essa pessoa está nesse processo, né? E eu acredito muito, seja isso, o espírito é nesse processo de crescimento, de evolução, se sente preso a determinadas situações, circunstâncias, em que o mundo não avança moralmente, né? Quando a humanidade ainda continua muito primitiva nessa questão moral, esses espíritos se veem, muitas vezes, ameaçados no seu processo de crescimento, por não encontrar um ambiente apropriado, saudável para o seu desenvolvimento, né? Então, eu acredito que muitos enveredam sempre, como Graça sempre cita, pelos caminhos dos vícios, exatamente por conta disso, muitas vezes. Porque nós mesmos cuidamos muito de podarmos, né, nos nossos filhos, em nós mesmos, essa questão de pensar um pouco mais alto, de querer fazer coisas que a sociedade ainda não nos permite. Então, eu vejo muito assim, uma repressão da sociedade em que a gente vive, que limita muito essa expansão do espírito. Então, ele preso a um corpo, às vezes também muito limitado, ele se sente ali enclausurado e entra nesse processo. Pelo menos foi isso que deu para me entender aqui nas propostas de Joana de Ângelo, nesse texto. Eu acho que é assim, essa questão sempre volta, né, na nossa questão de capela, e tem sempre a nossa referência de capela. A gente tem que imaginar que os expurgados de lá não eram só os intelectuais, né? Eu acredito muito nisso também. Não eram aqueles que já estavam em condições de inteligência, de conhecimento, que foram expurgados, porque, na verdade, os que mais foram expulsos de capela foram os que aqui permanecem ainda na violência, que ainda se mantém resistente a essa transformação, a essa mudança, né? Que não se adapta à realidade do progresso, que fica sempre com o pé atrás em relação a esse progresso. Então, tem muitos ainda. Eu acredito que muitos de nós ainda somos frutos lá de capela.
principalmente nesses que ainda se mantêm firmes, né, nesses propósitos, né, da violência, do mal. Era isto. Deixa eu confessar aqui, gente, que na hora que vocês estavam falando eu não estava presente aqui na maioria, porque eu deixei a menina ali, tá só eu e ela. A tia chegou agora e quando eu fui lá, estava o funaré no quarto. Pegou as pomadas, espalhou, tá lá o piso liso, não tem quem ande. Aí tomar de conta da menina, Paulo. A tia chegou e tá lá tomando, dando banho nela e limpando. Tá o quarto, ninguém consegue andar, de tão lisinho que tá. Espalhou as pomadas todinha no chão e todinha, tá? Chega a tá pintada de branco lá. Muito bem, pois vamos encerrar. Se nada mais tiver a ser dito, nada mais for dito, ou ainda tem alguma coisa? Por que é que Expedita não fala hoje, rapaz? Uma coisa bem importante também, né, para afastar essa tristeza, esses estados de melancolia, é a pessoa fazer um trabalho voluntário, né? É um dos requisitos que mais ajuda. E em todas as palestras que eu ouço dos palestrantes, né, são que já estudam a doutrina espírita há muito tempo, como o Jorge Larratt estava falando, que um dos principais é isso. E é tão simples, só que a gente, tipo assim, não quer sair da nossa zona de conforto. No dia que a gente está acorda triste, às vezes um domingo, não tem para onde ir, está ali melancólico, vai no hospital visitar as pessoas, não existe trabalho melhor. E se for para oncologia, minha gente, a gente vem que, assim, quem ajuda a gente é quem está lá. Porque a gente diz, meu Deus, como eu sou uma pessoa feliz, porque no momento eu não estou passando por aquele processo com gente que não consegue se alimentar, dependendo de uma sonda. Tem que esperar a pessoa vir com a sonda, e a gente come na hora que a gente quer, bota a comida no prato, e sem depender de ninguém. A gente vai no banheiro sem depender de ninguém, não está usando fralda, não tá. Imagina aí, você for por oncologia, se você tiver depressão, pode ter certeza que é lá a cura. A gente vê o sofrimento de jovens que não conseguem sair da cama, né? Tem um homem, eu acho que vocês não conhecem, ele mora aqui em Barbalha, eu nem sabia que esse homem estava assim, ele é cadeirante, né? Eu tive a oportunidade de ver ele 2 vezes esses dias. Ele anda com oxigênio, o oxigênio conectado na cadeira, ele empurra a cadeira para todo canto, e ele é quem resolve as coisas. E o pior, ele disse que mora só. Então, o celular, eu acho que é a babá dele, a pessoa acompanhante. Porque eu vi ele ligando, estava no velório do meu sobrinho, ele foi, né? Aí eu vi ele ligando, eu estou precisando, só tenho 2 litros de oxigênio. Eu estou precisando que me mandem mais um cilindro, né, de oxigênio. Aí a mulher conversando com ele, e ele disse que tem uns filhos, mas ninguém quer morar com ele. Aí eu fiquei perguntando, alguma coisa aí tem, né? Porque ele mora só, veja bem, ele é portador ele usa o oxigênio para tudo, e ele fica cansado. Mesmo com oxigênio, ele fica assim, tipo, abrindo a boca para respirar. Ele disse que tem um tumor não sei aonde, e ele contou tanta doença que eu digo, meu Deus, não. Aí eu disse, como uma pessoa dessa, para se alimentar, para tomar banho, morar só, não ter um cuidador, disse, não tem ninguém, resolve tudo, porque ainda está consciente, e de quebra, recentemente perdeu o filho, né? O filho dele desencarnou, ele estava dizendo. Então, assim, a gente olhando o sofrimento aí, a gente imagina, meu Deus, a gente está aqui trabalhando, saudáveis, andando, se alimentando, aparentemente sem nenhuma doença, só as amigas que a gente já tem, né, que é pressão alta, colesterol, isso aí a gente já tem, são nossas amigas, como disse Chico Xavier. Então, o remédio para a depressão, uma das coisas, né, pressão melancolia, é a gente ir lá olhar, não é olhar o sofrimento do outro, mas vai fazer uma visita numa casa de acolhimento, os idosos abandonados, vai no hospital, vai na oncologia, vai numa casa de criança de acolhimento, os órfãos, né, como se diz. E aí a gente vê o que é realmente sofrimento, e isso a gente recebe como combustível.
né? Então, como dizia Chico Xavier, que ele disse que estava um dia triste e mandou ele lá para aquele canto bem, e tem pessoas sofrendo. E ele chegou envergonhado, que ele disse, não, meu sofrimento não é nada. Então, assim, é um dos remédios, é o trabalho, né? Fazer uma campanha do quilo. Minha gente, quem já fez campanha do quilo tem um trabalho melhor para depressão, para essas melancolias, não tem. Porque você vai ali bater nas portas, sujeito a receber alguma coisa, né? Na cara, vai pedir alimento para o outro. Então a gente vem renovada. Por isso que o trabalho voluntário, essa é um dos principais tratamentos e remédios. É a gente ir para uma campanha do quilo, fazer um trabalho social na casa espírita ou na igreja que a gente for. Ouvir uma pessoa que não tem ninguém, chegar na casa de um idoso, escutar, ter aquela paciência. Então, assim, tem tantas coisas boas, que é só esse trabalho que faz com que a gente seja melhor. Por quê? Porque é o que renova a alma, né? É o trabalho voluntário. Realmente ajuda, Graça, é manter a cabeça, né, ocupada. Seja nesse tipo de trabalho voluntário, seja manter sempre a cabeça ali, a mente ocupada. É uma boa leitura, sem dúvida nenhuma. Mas é um processo tão delicado isso, porque terminou, foi o horário. É um processo tão delicado que muitas vezes foge à própria condição humana, simplesmente essas atitudes. Olha, eu conheci uma época aqui, andou uma moça, uma senhora, eu levei até para o programa, ela apareceu através lá de Cristina, do Espaço Fraterno, e ela tinha um trabalho desses voluntários na África, né? Na África, ali no meio daquela, onde a fome mesmo grita. E ela, conversando, ela disse, ó, de 6 em 6 meses a gente era obrigado a se retirar de lá. A própria ONG, a própria fundação, a gente ia para a Europa, ficava ali, porque é tudo perto ali, Portugal, a gente ficava por ali descansando. Exatamente para a gente não entrar num processo depressivo. Então, de 6 em 6 meses, aquele pessoal saía, ela e outros, aí dava um tempo, fora lá, na Europa, passeando, para não entrar num processo, sabe, de depressão, diante de tanta miséria, de tanta coisa triste, fome que vivenciavam ali. Então, por isso que a gente sempre acha, e eu acredito muito, que é uma doença da própria alma, a depressão. A gente vai, no futuro próximo, se deparar com essa realidade. A indústria farmacêutica, como sempre, vai desenvolver aí meio mundo de medicamento para ficarem cada vez mais ricos e de posse da criatura humana, né, através desses remédios. Mas é um processo dessa alma que ainda se encontra encarcerada, presa, sabe? Por isso que ela vai dizer aí que, vez por outra, a gente está nesse processo de saudade, nesse processo, porque, certamente, mesmo hoje, a gente já passou por algumas experiências bem melhor. Então, em cada nova reencarnação dessa, a gente está vivenciando uma nova situação. O mundo onde a gente vem desenvolver esses equilíbrios emocionais, cada vez mais violento. E cada vez mais, como a própria literatura espírita nos alerta, porque já está chegando esse processo, já tá em andamento esse processo regenerativo. Então, muitos daqueles, como nós, quando estávamos lá em Capela, resistimos, sobretudo os intelectuais, os doutores, os cientistas, resistiram à mudança de comportamento, à mudança moral do planeta, tiveram que ser expulsos, trouxeram consigo suas revoltas. Ninguém veio para cá por livre e espontânea vontade. Me manda, tá bom, aqui, eu não estou gostando daqui, não. É porque não tinha condição de ficar. Então a gente veio, e muitos desses vieram, desenvolveram, como foi colocado aí, Godwin, os egípcios, esses mais, mas tinha as atrocidades. Desenvolveram, tanto que ficaram as marcas. Já a nossa marca dessa geração que está aqui, que nós fazemos parte, daqui a algum futuro, nós talvez não devamos deixar nenhum registro como os maias, como os astecas, os egípcios, que até hoje
falam-se das pirâmides. A nossa marca que vai ficar registrada para a nossa própria desgraça é a inteligência, é a nossa inteligência. Daqui a alguns milênios, quando baterem nos livros virtuais, na humanidade, e forem se deparar com a nossa geração, a nossa mesmo, eles vão ficar muito mais assustados com o que nós hoje fazemos do que quando os astecas, quando os egípcios naquela época. Porque hoje a gente tem a inteligência, hoje a gente tem a tecnologia, hoje a gente, por mais que a gente não queira, hoje todo mundo tem acesso a um evangelho, a algo que possa transformar essa conduta da humanidade. E, no entanto, nós ainda continuamos insistindo na perversidade, no desamor, na violência, na ambição. Isso é o que vai nos condenar na história futura, quando civilizações mais modernas se deparar com essas informações. Se hoje, a gente se depara e fica escandalizado com esse do passado, é porque já há um grau de evolução em nós. Há muitos não, acha normal. Há quem hoje faça o símbolo do nazismo. Hoje tem grupos se formando. Ou seja, então, mas quando muitas pessoas que já conseguem ter um grau de sensibilidade, uma empatia por esses irmãos, por a humanidade em geral, a gente já pensa duas vezes. Opa, então a gente já está num processo evolutivo. Então, imagine daqui a alguns milênios, quando de repente a gente se deparar, ver na história essa nossa civilização. Aí, com certeza, a gente vai de novo pedir, não, eu quero ir para qualquer um que já esteja se formando para tentar de novo, porque nós vamos continuar nesse processo de tentativa, de esforço, de conseguir desenvolver a nossa questão moral, né, nossa moralidade. Mas, num futuro próximo, vai ser isso, a inteligência. Então, quanto mais a gente manter nossa cabeça mesmo ocupada, fazendo essas visitas, fazendo... Eu me lembro uma vez, João Gomes disse que foi visitar-nos, foi fazer essas visitas que o Cristo Redentor tinha. Não sei se ainda tem no domingo, me parece, nos hospitais. E João foi nesse dia, e ele encontrou um rapaz que andava num carrinho aqui dentro, um carrinho, o pessoal empurrando. E João perguntou como é que ele estava. Chegou perto e perguntou como é que ele estava. Ele disse, rapaz, eu estou bem. Por hoje eu estou bem. Não senti nenhuma dor. Aí, quer dizer, João ficou tão assim, João disse que não teve mais coragem de dizer mais nada, né? Com a resposta que ele deu. Disse, por hoje eu estou bem, não senti nenhuma dor hoje. Hoje eu estou sem sentir nenhuma dor. Então, essas questões. Mas aí vem o que Jonathan vai dizer. A vida, o cotidiano, a família, essa colega de Gódova, a gente sabe o histórico, né? Está lá o pai sorridente, mas a gente não sabe o histórico. Tem o histórico espiritual dessa criatura, aí o histórico que já é um espírito que já traz suas limitações, suas dificuldades, aprisionado num corpo, talvez quisesse voar e a família não deixava. Tem todo o histórico, né? Aí veio para dentro de uma família que reprimiu, que não deixou, aí tem toda uma trajetória, uma causa, né? Todo efeito a gente vai sempre. Aí por isso que é um problema que vamos precisar muito trabalhar essas questões dessa depressão, dessa ansiedade, de tudo isso. Mas eu acredito, como Graça disse, fazer esses trabalhos, eu concordo sim, 100% quando Graça fala da questão da campanha do que, embora nunca tenha feito, porque eu sempre me prevaleci, aí é uma covardia minha, um defeito da deficiência física, mas tinha outros meios, né? Mas eu acho que dentro da casa espírita, depois da mediúnica, é o principal trabalho. Quando você junta a palestra, a campanha do quilo e a mediúnica, é nessa escala que eu acho que... Então, trabalho para o trabalhador, principalmente, para o trabalhador. A campanha do quilo é excelente. É um trabalho de desobsessão que ninguém consegue dentro da casa. Eu concordo plenamente.
A UEC não faz mais a campanha do quírio, já foi feito um tempo aí, até porque não, né, a desculpa é a falta dos trabalhadores, que de fato não tem. O trabalhador que faz um serviço na casa, ele faz todos. Eu só não faço a média única, mas o resto, né? Então, às vezes, por falta de pessoas, trabalhadores mesmo, certos trabalhos não são desenvolvidos. Na UECA a gente faz a sopa e domingo, domingo, no domingo de Ramos, eu acho, foi. Esse último foi de Páscoa, né? Foi no domingo de Ramos. Elas tinham pedido antes que eu falasse no sopão sobre MEI-MEI, já que a mentora do sopão é MEI-MEI. E aí vocês falam tanto MEI-MEI, aí eu fui, né, para contar a história de MEI-MEI e tudo mais. Só que antes de começar, né, o estudo, elas conversando lá, elas vão chegando e vão conversando entre si, e uma perguntou para a outra como era que estava o filho dela, eu não sei se eu já relatei aqui, que o filho dela tem esquizofrenia, está internado, e aí a pessoa perguntou se o pai do menino não ajudava nas despesas. E ela, com muita mágoa, ela disse, não, acho que o Satanás já arrastou o pai dele para o inferno. E aí a outra foi, disse, mulher, eu também já pensei assim como você, já tive muita mágoa, mas eu aprendi sobre o perdão, ela deu um depoimento lá que é assim, que foi muito bom. Ela disse, eu aprendi aqui, no sopão. Então, é um outro trabalho, verdade. A gente fala sopão, mas o trabalho mesmo, o pão material que elas levam é importante, sim, mas o espiritual é bem grande também, os benefícios, porque elas estão mostrando um entendimento maior sobre a questão do evangelho. Então, trabalho ali na evangelização do sopão, para mim, ele é o ponto principal da parte prática da doutrina, né? Assim, da prática social. Porque o outro trabalho muito bem desenvolvido é o da mediúnica, na questão das desobsessões. Então, é muito bom. Fora o estudo, porque a gente precisa das duas coisas, né? Do estudo e da prática, e assim a gente vai indo. A prece final, por favor, alguém? É do Wilson hoje. Foi mais ligeira. Vai, Edu. Tá bom, deixa para amanhã, viu? Então vamos encerrar nosso estudo de hoje, pedindo forças a Deus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais, para que nos levante no momento em que o desânimo vier tomar conta dos nossos corações e das nossas mentes, mas que nós possamos ajudar-nos para que eles possam também nos ajudar. E voltemos para as nossas atividades cotidianas, como foi dito aqui, sempre buscando ocupar as nossas mentes. Que Deus nos abençoe, que assim seja. E até amanhã, se Deus quiser.